Estágio supervisionado Educação Infantil. Curso de extensão: A importância das cores na educação. Aula 3. Brincadeira é coisa séria. Através das brincadeiras, a criança entra em contato com o mundo, se desenvolve, estimula sua criatividade, adquire novas habilidades, socializa, entra em contato com regras, bem como se expressa e se comunica. A brincadeira dá espaço para a criança transformar a magia de sua imaginação em realidade e entrar em contato com momentos valiosos e enriquecedores. Winnicott começou sua carreira como pediatra, tornando-se depois um importante psicanalista e psiquiatra. Ele dedicou muitos de seus estudos à importância do brincar. Em sua obra O Brincar e a Realidade, em 1972, ele cita: É no brincar e talvez apenas na brincar que a criança ou o adulto fluem sua liberdade de criação e podem utilizar sua personalidade integral. E é somente sendo criativo que o indivíduo descobre o eu. Para se divertir com as crianças e propor atividades divertidas, nem sempre é necessário sair de casa, sabia? Hoje eu vou ensinar uma receita super prática e que agrada muito as crianças. Massinha de modelar. Fazer massinha de modelar caseira, em especial, é uma das atividades preferidas das crianças e olha que nem dá muito trabalho. A melhor parte, inclusive, é que dá para preparar as massinhas apenas com ingredientes comestíveis. Assim, o seu filho pode brincar sem correr o risco de se intoxicar. A principal dica para fazer uma massinha de modelar segura no ponto certo é recorrer apenas a ingredientes comestíveis, como farinha e sal. Atentar às proporções e lembrar de mexer bem a massinha com as mãos, até que ela fique bem macia e não quebradiça. Para tornar esse momento mais divertido, uma boa dica é preparar a massinha junto com a criança. Assim, ela também participa do processo de criação e já inicia a brincadeira antes mesmo da massa ficar pronta. Ingredientes: 2 copos americanos de farinha de trigo, meio copo de sal, 1 copo de água filtrada, 1 colher de sopa de óleo de cozinha, 3 corantes alimentícios, líquido das cores que você preferir. Caso não tenha o corante, pode ser usar suco em pó, não usar tinta ou outro material tóxico. Modo de preparo: pegue uma bacia, coloque a farinha, o sal e a água filtrada e mexa tudo com as mãos. Caso necessário, coloque mais um pouquinho de água, para que a massa não fique quebradiça. O segredo é resolver bem a massa. Amassar com os dedos, sovar e garantir que ela fique uma boa consistência. Depois acrescente o óleo, mexa primeiro com uma colher e depois volte a trabalhar a massa com as mãos. Nesse ponto, caso você julgue necessário, adicione mais um pouquinho de farinha e mexa novamente. Chegou a hora de acrescentar os corantes. Para deixar a massinha bem colorida, comece dividindo a massa em 3 partes iguais. Faça uma bolinha com cada uma delas. Amasse levemente uma parte com o polegar. Despeje um pouco do corante e vá misturando com as mãos. A ideia é que você vá acrescentando o corante aos poucos, até atingir a tonalidade que deseja. Agora que já aprendemos uma maneira bem simples de fazer uma massinha de modelar com os ingredientes que temos em casa, vamos entender como esse tipo de brincadeira auxilia no desenvolvimento das crianças. Número 1. Concentração e criatividade. Ao amassar, amolecer, separar e remontar as peças, elas apresentam atenção aos tamanhos e proporções. A massinha de modelar contribui para o desenvolvimento da concentração e a criatividade das crianças. Número 2. Coordenação motora fina. O manuseio deste material permite que as crianças desenvolvam a coordenação motora fina, visto que exercitam suas mãos e dedos, favorecendo na hora de trabalhar com a escrita,
que as crianças tenham facilidade para usar os lápis e fazer o traçado das letras, considerando o seu uso uma preparação indireta para a escrita. 3. Comunicação, expressão e emoção. A massinha de modelar é um meio muito primário de expressão e comunicação, já que o contato com as mãos é, na realidade, o primeiro meio de comunicação do bebê. O uso desse material possibilita que a criança expresse uma ampla variedade de emoções. A massinha é moldável e, como resultado, pode ser transformada em qualquer coisa que a criança quiser. Assim expressam suas emoções, pensamentos mais íntimos. Também pode ser útil para avaliar a tensão, a frustração e a agressividade. 4. Formas e cores. A distinção entre cores e formas possibilita que as crianças aprendam a diferenciar as tonalidades das cores. Além disso, a manipulação desse material permite que elas juntem separadamente e montem novamente, compreendendo a diferença de tamanhos. Sem dúvida, se trata de uma atividade plástica e manual que relaxa e tranquiliza as crianças e pode se tornar uma ótima terapia do relaxamento para qualquer criança que esteja passando por momentos de tensão e estresse. Agora que já sabemos que a brincadeira é coisa séria, convido vocês a responderem a seguinte questão: qual brincadeira marcou a sua infância? Até a próxima aula e obrigada a todos!